Olá pessoal, bem-vindos ao canal Nerds de Data. No vídeo de hoje vamos estar falando sobre um assunto um pouco polêmico dentro da redação, que é: a letra pode alterar a nota da redação? Bom, e no final desse vídeo também vamos dar algumas dicas para que você possa estar melhorando a sua caligrafia. Beleza? Bom pessoal, inicialmente esse tema, se a letra da redação pode alterar a nota, é algo muito polêmico e subjetivo. Por quê, pessoal? Porque no edital não tem lá dizendo, por exemplo, do Enem, se você escrever com uma letra mais bonita, você vai ter uma nota melhor. Se você escrever com uma nota feia, uma letra feia, você não vai ter nota. Pessoal, não tem isso. A única coisa que o Enem tem dizendo no edital, o Enem tem dizendo que é o seguinte: se você escrever com uma letra ilegível, sua redação não vai ser corrigida. Ou seja, se você escrever de uma forma que o corretor não consiga nem ler, obviamente ele não vai ler e também não vai estar corrigindo a sua redação por consequência. Então essa é a única coisa que tem no edital. Mas aí agora vocês me perguntam, se só tem isso no edital, quer dizer que se eu escrever com uma letra feia e bonita não vai alterar em nada? E a minha resposta é sim e não, pessoal. Por quê? Porque tem o fator humano. Quem corrige suas provas são humanos. E além de serem humanos, são humanos que corrigiram várias provas no dia só. E por exemplo, né, eu trouxe aqui duas redações escritas, né? Obviamente que não é exatamente no Enem, mas eu quero só mostrar para vocês uma comparação. Olha essa primeira redação aqui, como tem uma letra bem bonitinha, olha como tudo dá para ler, você já coloca o olho em cima e já vai conseguindo ler como se estivesse lendo um livro, no computador, uma coisa digitada. Já essa daqui, olha como é difícil de ler. Você entende, tá? Ela é legível, mas ela é difícil de ler, você tem que fazer um certo esforço. Agora imagine que você é um corretor que vai estar corrigindo 100, 200 redações num dia. Pessoal, o seu cérebro, assim que eu olhar para isso aqui, você já vai ver uma coisa mais bonita, mais bem feita. Mesmo que talvez essa redação que esteja mal escrita e essa que esteja muito bem escrita. O nosso cérebro vai fazer isso automaticamente. Por exemplo, quando você está lá na escola, digamos que você tem uma letra muito feia, né, e você já é acostumado com sua letra, quando você pega uma letra bonitinha, normalmente daquelas meninas que sentam ali na frente na sala de aula, que escrevem bem bonitinho, quase desenhado, você nota que é diferente, tá? Você nem leu o que ela escreveu, você já olhou para aquilo e falou, nossa, que coisa bonita. E com certeza, pessoal, o corretor, depois daquele cansaço, mesmo com treino, mesmo com orientações, ele vai ter o fator humano. Então, quando ele pega uma redação que tem uma nota, que tem uma letra mais bonita, é óbvio que o cérebro dele vai olhar para aquilo de uma forma diferente. Mas é claro, pessoal, que isso não é tudo, né? Digamos, por exemplo, se você for procurar aí as redações nota 1000, essas que tem só o print, né? Você vai ver redações nota 1000 que tem uma letra horrível, mas dá para entender. Por outro lado, você vai perceber que a grande maioria são redações que têm letras bonitas. Não estou querendo dizer que pode ter outros fatores envolvidos, né? Como talvez as pessoas que escrevam melhor, o conteúdo melhor, vão escrever também o conteúdo com a letra mais bonita. Pode ser isso, né? Mas você vê que na redação nota 1000 tem mais redações com as letras bem bonitinhas. Então é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Altera? Claro que altera. Por quê? Porque tem um fator humano daquele pessoa que é o corretor. Mas não tem, por exemplo, letra bonita, mais 20 pontos. Letra feia, menos 40 pontos. Não tem isso. É uma coisa que acaba sendo subjetiva, que vai estar envolvendo aí toda a leitura do corretor. E lembrando também, né, normalmente quem escreve com uma letra muito feia sempre vai ter uma palavra ou outra que o corretor não vai entender. E o que ele faz, pessoal? Ele simplesmente pula. O corretor que precisa ficar corrigindo várias redações no dia, ele não vai, que letra é essa? Deixa eu ver aqui na frase. Ele não vai fazer isso, pessoal. Ele simplesmente vai pular. E provavelmente quem escreve com uma letra feia, né, uma ou outra palavra acaba passando aí na redação. Deu para entender? Olha aqui a diferença, pessoal. Bom, e se você tem uma letra bonita e se você tem uma letra feia, nós vamos agora dar continuidade com esse vídeo com algumas dicas. Bom, a primeira dica que tem aqui é: escreva um texto de 5 linhas e peça para um colega ler. Por quê? Você faz um textozinho, manda seu colega ler. Se o seu colega identificar alguma outra palavra ou uma letra que não está ficando tão boa, você pede para ele: lê aí meu texto e dá umas críticas aí para mim. O que você não entendeu? O que foi mais difícil para entender? Pega essas coisas que ele falou e treine em casa. Se você escrever um texto lá que ele não conseguiu entender a palavra peça, por exemplo, que tem aqui, ó. Aí você vai lá e escreve peça 10 vezes na sua casa até ficar uma peça bem bonitinha, entendeu? E vai fazendo isso com as coisas que ele criticou, como por exemplo um A que não dava para entender. Realmente eu acho que o meu A aqui não está tão bom.
Primeiro, né, seja aberto a críticas, isso é muito bom. Falar, eu estou errado, eu posso mudar. Isso é uma coisa que é muito boa para sua vida, não só para a redação. Bom, a segunda coisa que é sente-se reto com os dois pés apoiados no chão. Isso é uma questão postural. Uma outra coisa que você pode evitar, né, é de se inclinar. Vamos supor que isso aqui, por exemplo, é a mesinha. Aí aqui tem a cadeira, né? Eu tô com o meu mouse aqui. Aí aqui tá você, ser humaninho. Muita gente gosta de fazer isso aqui, ó, pessoal. Para ler a redação, para escrever a redação. Isso aqui seria sua cabeça, né? Tá meu mouse aqui. Isso aqui seria sua cabeça. Bom, isso aqui também é uma posição muito errada, tá, pessoal? Tentem ficar um pouco mais reto e, por exemplo, se for necessário, né, inclinar um pouco a folha, tipo meio que não deixar ela vertical, deixar ela meio horizontal, meio oblíqua, para que você tenha uma melhor escrita. E ao invés de se curvar, porque você vai estar aqui com problemas tanto, né, de coluna quanto também respiratórios, vai dificultar a sua respiração. Bom, uma outra dica aqui é para você pegar a caneta corretamente, pessoal. Essa coisa aqui já é um pouco mais variável, por quê? Eu, por exemplo, pego a caneta como a maioria das pessoas, né? Coloco aqui entre meu polegar e meu indicador e apoio aqui com o meu terceiro dedo. Mas algumas pessoas gostam de pegar a caneta no meio e etc. Tentem pegar do seu jeito, mas evitem colocar muita força na caneta, porque tanto vai cansar, vai criar calo e talvez você vai começar a fazer marcas, né, na folha e não vai ficar uma coisa tão bonita. Então, evite força e pegue da maneira correta. Beleza? Bom, e com relação aí, também para você lembrar entre a diferença das letras minúsculas e das letras maiúsculas. Lembra que as letras minúsculas, elas não devem ter a mesma dimensão das maiúsculas. Beleza? Elas têm que ser, obviamente, menores. Isso vale muito. Inclusive, você pode perder ponto no Enem por causa disso. Isso você pode perder ponto. Uma outra coisa também é que letras como, por exemplo, o D, o P, aqui não tem P, eu acho que tem, não sei. O P, o B aqui também, ó. Eles têm que irem mais para cima, né? Ó, que é B, uma coisa que tem uma coisa reta, ele vai fazer um destaque. Ou como, por exemplo, se você for escrever um P, ele vem para baixo mesmo, ele vai para baixo. Né? Mesmo que você escreva, a não ser que você escreva de forma, na verdade, né? É que isso normalmente não vai acontecer, mas nas outras letras isso tem que acontecer, tá, pessoal? Para fazer o destaque. E lembrando, a dimensão das letras maiúsculas tem que ter um destaquezão, né? Para que as pessoas consigam identificar. Inclusive, né, isso vai criar um padrão. Se você for ver, muitas das dicas aqui vão atrás de seguir um padrão para que sua redação fique bonita. E se você observar mesmo uma redação que tem uma letra muito bonita, você vai ver que na verdade é uma letra padronizada, né? Tá tudo lá organizadinho. Beleza? Então padrão é bom para quê? Bom, e também é preciso ter disciplina para escrever. Então treine sempre sua caligrafia. E aqui, ó, eu já vou com a outra dica aqui, ó. Prefira caneta ou lápis ao teclado do computador. Como é que você, obviamente, vai treinar caligrafia, né, no teclado do computador? É impossível, né? Então, tenha disciplina para escrever, tente treinar um pouquinho todos os dias sua caligrafia, com calma, vendo direitinho o que está errando, o que está acertando, e, obviamente, né, com lápis ou caneta, esquecendo aí o computador. Bom, e sabe aquela letra estilosa que só você faz, às vezes aquela coisa, letra de médio, com aquela coisa puxada e tal? Talvez só é você que entende, né? Por isso, né, escreva as letras de forma correta, né? Fugindo dos vícios, porque esses vícios podem prejudicar a leitura. Porque, por exemplo, às vezes você tem um A, às vezes você tem um P, um F maiúsculo, que só você entende, né? Que para mim pode ser um risco lá, você fez um símbolo do infinito, mas para você é um F. Bom, talvez só você esteja entendendo com F, né? Se você tem isso, né? Se você tem esse vício, procure entender, procure observar para fugir desse vício, porque pode ser uma coisa que prejudique também a sua escrita. Bom, outra coisa aqui é que é para você treinar a escrita, né, em folhas pautadas ou naquelas folhas de caligrafia mesmo, que é para você respeitar, né, aprender a respeitar o espaço, as palavras, as linhas, que inclusive, né, com o tempo, pessoal, com a prática constante, depois de treinar várias vezes na caligrafia, nas folhas pautadas, quando você for para uma folha limpa, até mesmo como se fosse folha de ofício, você vai escrever igual você estava escrevendo na folha pautada. Com a prática, né, com o treino, você vai conseguir transferir esse treino para a sua vida inteira. Bom, outra coisa que é se você tiver dificuldade em escrever letra cursiva, use letra de forma. Pessoal, isso aqui tem uma outra coisa no Enem. Muita gente pergunta, o Enem deixa usar letra de forma? O Enem deixa usar letra de forma, pessoal. Inclusive, essa dica aqui foi que eu peguei para minha vida, tá? Eu tenho uma letra horrível, péssima, horrível. Então, o que eu fiz? Eu parei certo dia, dei uma pesquisada sobre as letras de forma, peguei lá o alfabeto, maiúsculo, minúsculo,
e passei a usar a letra de forma, treinei, né? Fiz esses passos aqui várias vezes, várias vezes. Eu fiz uma folha com A, uma folha com B, uma folha com C, uma folha com D, para treinar a minha letra de forma. E hoje eu só escrevo com letra de forma. Já tenho até algumas variações de letra de forma aí, mas que todo mundo entende, então tá valendo. E antes a minha letra era horrível, ninguém entendia, eu ficava feio mesmo. Então, como já vimos, né, talvez isso prejudique um pouco a minha nota. Então, se você não consegue escrever bonito com a letra cursiva, use a letra de forma, beleza? Bom, uma outra coisa que é para você treinar agilidade na escrita, pois na hora da prova o tempo pode ser um inimigo. Muita atenção aqui, ó. Vou tentar desenhar um olho, ficou horrível, um olho de cobra esse aqui. Bom, por quê? Porque, pessoal, normalmente, como você sabe, a redação, na verdade, como você sabe, né, o Enem tem um tempo muito curto. Não dá tempo para fazer aquela prova. Aí imagine que se você quer escrever desenhando, aí você vai escrever um A, aí você vai fazer aqui devagarzinho. Aí para escrever uma frase você vai demorar 5 minutos. Não tem como, né? Você tem que treinar agilidade e buscar esse meio termo entre agilidade e escrever uma letra legível e bonita. Isso é um desafio, mas que você com o treino, com a disciplina, você vai conseguindo, beleza? Então, foca aí na agilidade, faz aí várias redações, por exemplo, tenta colocar uma meta, eu vou pegar o tema de uma redação, ler o negócio e escrever o rascunho, escrever a redação em 1 hora. Tenta fazer essa meta até eu chegar no Enem, você conseguir fazer isso. Bom, uma outra coisa aqui que a gente já viu essa, né, é não se preocupe com letras bonitas e bem desenhadas, que foi como eu acabei de falar. O que importa é que elas sejam facilmente decifradas. Então, não é porque ela vai estar simplesmente bonitinha, mas ela tem que ser bem decifrada, como por exemplo uma letra de forma. A letra de forma não é aquela coisa que, nossa, que coisa bonita, né? Apesar que quando você começa a escrever letra de forma, as pessoas vão até achar, nossa, que letra bonita, né? Porque realmente, eu particularmente acho, né? Fica uma coisa padrão. Mas não precisa ser aquelas letras bonitinhas, aquelas letras bem desenhadinhas, até porque normalmente essas letras aí não são tão rápidas de serem escritas. Então, foca aí na agilidade, que seja bem decifrada. Outra coisa, né, na penúltima dica é não tente consertar erros. Passe um risco, por exemplo, você errou, ó, passou o risco na palavra e escreve a palavra novamente depois. Evita ficar rasurando. Opa, passe, tá escrevendo só com S, eu vou colocar o outro S aqui. Não, faz um risco e escreve passe com 2 S depois. Beleza? Pois as rasuras podem prejudicar muito a leitura e a visão do texto mesmo, né? Porque, por exemplo, digamos que você estava escrevendo aqui um texto, aí de repente você faz risca aqui o texto todinho. Olha só, aí quando você olha para essa tela do computador, agora você já vê que tem um risco aqui. Percebe? Já tem um risco aqui. Se é diferente que tiver aqui tudo padrão, você só fez um risquinho aqui, ó, opa, e escreva depois. Seria bem diferente, é bem menos chamativo. Então, não tente consertar os erros, não tente criar rasuras. Tentem só passar uma linha e escrever depois. É isso que, inclusive, você deve fazer no Enem também, tá? Isso que é o correto. Show! Muitas pessoas tentam colocar em parênteses. Não. É só passar o risco e escrever depois. Nada de parênteses, nada de rasura, nada de nada. É só risquinho e escreve depois. Beleza? Bom, e a última dica é tente também dosar o tamanho da letra, pois as provas têm números mínimos e máximos de linha a serem preenchidos, né? Você sabe que você tem que escrever uma redação aí dentro de 30 linhas no Enem. Então, nada de ficar escrevendo letras exageradamente grandes, pequena, na medida do possível até vai, né? Desde que você escreva em mais de 7 linhas, a pequena até que vai, desde que também dê para entender. Mas beleza, nada de exagerar na letra e também tenta fazer uma letra padrão, como eu disse para vocês, né? Porque vai mostrar aí uma certa... vai ficar mais bonita, né? Vai ficar mais visivelmente bonita a redação. Bom, pessoal, então esse foi o meu vídeo, né? Falando para vocês um pouco sobre essa polêmica para saber se a redação, a letra bonita no Enem, na redação, vai alterar sua nota ou não. E como eu disse, é uma questão um pouco subjetiva do corretor, mas que provavelmente vai ter algum efeito, então procure escrever bonito, né? Por via das dúvidas, que vai ser para toda a sua vida, que é melhor ainda escrever bonito que escrever feio. Mas lembre-se, pessoal, antes de sair desse vídeo, né, que o mais importante é o conteúdo. Como eu falei para vocês, já vi várias redações nota 1000 lá procurando pela internet que tinha uma letra horrível, mas que dava para entender e que tinha conteúdo muito bom. Se tinha conteúdo muito bom, deu para entender, mesmo sendo tão bonitinho, você vai tirar uma nota boa. Então, o mais importante de tudo é o conteúdo da sua redação.
Beleza, pessoal? Então, obrigado por nos assistir. Lembrando que o canal Net de Data é um canal para você que está aí no Enem, concurso, vestibular, para você que já está na universidade. Temos aula aqui de anatomia, biologia, letras, redação, literatura, gramática, curiosidades. Então, se você puder aí, deixe um like aqui nesse vídeo se você gostou e inscreva-se no nosso canal para que você possa acompanhar esse conteúdo. Beleza? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Tchau e até a próxima. Fui!